Falando no assunto aqui, acabou de aparecer pra mim uma notificação do seu canal no YouTube. Um vídeo aqui que apareceu agora, da aula. É, que eu acabei de postar a aula que eu dei no nono D, agora, um É, pouco é que antes eu de sou vocês. inscrito, ativei o sininho, hein, rapaziada. Ative o sininho lá, hein. É Ai, meu lógico. Deus, é o que tá me faltando agora, eu começar a pedir, né, para vocês se inscrevam no canal, ative o Aula trinta e sininho. quatro, professora. Aula trinta e Compartilha com os quatro. amigos. Isso aí, Deixa o like. deixa o like. Ai, Aula 34 gente. para você saber que realmente aqui tem aluno antenado. Tá vendo aí? Mas, gente, ó, eu já falei e vou repetir. Vocês do nono C e a galera do nono D, vocês são as turmas, assim, que hoje são as mais gostosas de falar de geografia. Eu adoro dar aula para Por quê, vocês. professora? E Tem uns adoro dar alunos aula com mais o nono bestas D. É assim? muito legal. Vocês são animados, vocês querem saber, vocês perguntam. É assim que é uma aula gostosa. Se só eu falando e todo mundo quieto, eu não sei nem se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, eu gosto muito, porque vocês perguntam, vocês falam, e é isso mesmo. Não pode ir embora, não pode terminar a aula sem entender o que a gente está falando aqui. E eu Sim. agradeço muito por vocês serem assim, porque faz a aula ficar menos tediosa, tá Eu que bom? agradeço por estar Ô, passando professora. conteúdo e matéria pra gente, professora. Ah, sim. Você que você precisa fazer um Google Forms para a gente falar o que achou da aula. A Camila fez, eu achei bacana. Eu preciso, na verdade, eu estou até atrasada, porque é uma prática minha como professora fazer isso no final de cada bimestre. Só que tá tudo tão caótico que passou, e eu vou tentar fazer semestral, né? Para que vocês me dêem um retorno também, porque eu sei algumas coisas que funcionam. Vocês podem mostrar para mim algumas coisas que não estão funcionando muito bem para eu procurar melhorar, né? Porque é isso que é importante, a gente conseguir ajustar, né? Ver o que está dando certo, ver o que não está dando tão certo assim, tentar arrumar. Porque já acho que já ficou bem evidente, né? Acho que vocês já conseguiram notar que eu gosto muito de falar da minha disciplina. Nossa, E nem quando eu notei, tenho. imagina. Oi, Kelly. Nossa, nem notei, imagina. Imagina, nem professora louca nem gosta de geografia, né? Então, para mim é extremamente prazeroso estar aqui falando com vocês e vocês querendo saber o que eu estou falando. Então, para mim, eu estou no céu. Mas eu vou procurar, eu preciso organizar assim, porque eu quero saber de vocês, né? O que ainda dentro, porque para mim tá gostoso. Pode ser que para vocês tenha alguma coisa que eu ainda posso melhorar. E pode aguardar que eu vou fazer sim, Fernando. Valeu, viu? Ok. Gente, então vamos lá, ó. A gente. Deixa eu só fazer também um comentário. Eu coloquei hoje de manhã lá na lista, lá na sala para vocês, quem ainda está devendo atividade, que nem no caso de vocês, são poucos alunos que não entregaram atividade ainda, a maior parte de vocês entregou, então, né, não é para ter nenhuma surpresa aí na nota. Uma coisa que eu pedi, que eu também coloquei lá e vou reforçar se alguém tem atividade do centro de mídias atrasado ainda, coloque em ordem hoje, porque a gente vai organizar as atividades feitas até o dia 7, né? Que é até o dia de hoje. Então, se por acaso você for fazer atividade atrasada amanhã, não vai contar a sua atividade, entendeu? Então, assim, se você ainda tem alguma coisa em pendência no centro de mídias, corre e põe em ordem hoje, tá? Emanuel, pode falar. Rapidinho uma pergunta, pra eu não ficar em dúvida depois. Por exemplo, chegou as férias, né? Amanhã. Não é que chegou as férias, mas, por exemplo, depois do dia 15 ou 16, não sei, não vai ter mais aula. Tudo bem. E Aí, só que o centro de mídias, a gente vai continuar fazendo as lições de lá ou eles vão mandar mais lição? não, vocês estão de férias, inclusive das férias do centro de mídias também. Esquece que Ah, tem centro entendi. de mídias desses 15 dias de férias. Esquece tudo. Esquece
tudo. Desliga, ó, Entendi. desativa o grupo. Ó, não é Joga para sair, Fortnite. não é para sair do grupo de sala, mas você pode deixar lá o grupo mutado, esquece. Né, professora? Aí você fala e sai todo mundo no grupo, só fica os Pelo professores. amor de Deus, a Elaine Alves me mata, não precisa ir. Vai ser É, muita luz saindo. Professora de geografia falou que podia sair, já pensou? Não façam isso comigo, por favor. não, que isso. Mas obrigado. Imagina. Luan, pode falar. Duas coisas. Primeiro é que eu sempre faço as atividades do centro de mídias depois eles soltarem, né? Depois que eles liberam. E a segunda é que eles vai ter o centro de mídias na semana que vem, na semana de estudos intensivos. Olha, até onde eu sei, Luan, vai ter normal o centro de mídias. Então, assim, vai ser a semana de estudos intensivos. Vocês vão, né? Como eu disse, vão ter atividades específicas para aquela semana. Mas a orientação que eu tenho é que a aula do centro de mídias vocês vão acompanhar normalmente, tá? Se alguma coisa for diferente disso, a gente avisa vocês. Tudo bem? Ok. Ô, professora. Obrigado. Beleza. Então, gente, vamos lá. Professora, Oi, Fernando. em relação à semana de estudos intensivos, vai ser a nossa grade de aula normal ou vai ser uma grade modificada? Não, vão ser as aulas normais, que nem no nosso caso, é que eu tô sem um calendário aqui. Dia 15 é quarta-feira, não é? Deixa eu só confirmar aqui, gente. Eu acho que é quinta, hein? É quarta-feira mesmo. É quarta, né? Nossa, cadê meus calendários? Enfim, é quarta-feira. Aí, achei. Não, dia 15 é quinta-feira. Ah, sim, porque sexta que é o início das férias, 18, né? É isso 16, aí. Ó, né? então, que nem, por exemplo, nós teremos aula na quarta e na quinta. Então, como eu disse, no momento da aula vão ter atividades para vocês fazerem, né? Enfim, como eu disse, atividade específica para essa semana, né? Dos estudos intensivos. Então, não vai ter horário diferente, é a aula normal, assim. Então, as aulas que estão previstas de segunda até quinta-feira são as aulas onde vocês vão ter alguma atividade específica para fazer, tá bom? Bom, podemos ir para a prova agora ou mais alguma dúvida? Não, pode ir, professora. Então, vamos lá, gente. Aqui. Arrochar o bambu. Peraí, o Luan tinha levantado a mão, Luan? Não, eu só ia perguntar se tinha perguntas de história também nessa prova. Sim, nessa prova tem perguntas de história, né? São 26 questões no total, 13 são de história e 13 de geografia. O professor de história, se ele não fez ainda com vocês a correção, ele vai fazer quando a gente voltar de férias, tá? E como eu disse, provavelmente a gente vai fazer um sanduíche já, fazer as duas de uma vez, tá bom? Mas então aqui eu vou trabalhar só as questões de geografia para eu não entrar, né, na disciplina dele, e ele, com certeza, ele tem muito mais propriedade para falar de história do que eu, tá bom? Vamos lá, então, gente. Questão 10. Observe o mapa abaixo. Como, né, a gente já discutiu inicialmente, este país aqui é a Austrália, tá? Bom, vocês estão vendo que existem aí tons de cinza, né, diferentes, e uma numeração específica, certo? Então, vamos dar uma olhada na legenda para a gente ver do que está falando, né? Tanto os números quanto as cores. A gente tem aí a legenda, né? A numeração está associada a uma cor que está aí indicando para a gente um tipo climático, certo? Então, o mais escuro ali, que está mais ao norte, é o clima, o número 1, que é o clima equatorial. Em seguida, a gente tem aí um tom um pouquinho mais claro, indicado com o número 2, que é o clima tropical. Depois, a gente tem o 3, que é o subtropical. O 4, que é o clima desértico, que se a gente for olhar aqui, ó, ocupa uma boa área do território australiano.
Depois a gente tem aqui essa parte mais clara, que está identificado com o número 5, que é o semiárido. E, por último, a gente tem essa mancha aqui, ó, que está indicado com o número 6, que é o clima temperado. Bom, eu sei que pelo menos o nome dos climas vocês devem lembrar, né? Porque vocês, lá no 7º ano, vocês já trabalharam um pouco com essa ideia dos climas da Terra, né? Mais especificamente, até pensando na realidade brasileira, porque 7º ano vocês estudam Brasil, mas as características climáticas, elas se estendem para outras localidades do planeta. Então, assim, o que vocês podem me dizer? Vocês conseguem me falar as características dos climas? Por exemplo, qual que é a característica do clima equatorial? Olha o Calma, silêncio. calma. Não. Fica tranquilo. Posso? Tamo aqui. Ó, o equatorial, ele é um clima... Depende, professora, porque depende da região e o que contém na região, né? Mas o equatorial ele vai ser um clima mais quente. Eu não sei, na nossa situação aqui, ele é quente e úmido. O Isso equatorial. mesmo, Fernando. O equatorial, ele vai ser um clima quente e úmido. Aqui Só no que caso tem da a Austrália interferência de também vento, né? tá? Entendi. Sim, você está certo. Dependendo da região do planeta que a gente está falando, outros fatores vão dar características específicas, né, para o clima local. Mas nesse caso, a gente está falando também de uma área que é quente e úmida. Então, os volumes de chuva nessa porção pequena aqui do território australiano também são grandes, assim como acontece aqui na nossa região equatorial. Maravilha. E o clima tropical? Vocês sabem dizer as características? É uma região bastante quente, com calor, assim, pelo que eu sei. Posso estar Tropical errado. é. Porém, Não, tá certo. É uma porém, região quente. professora, não Ah, é quente igual o equatorial. Ele é um pouco mais tranquilo, digamos. é um quente não tão quente, mas ainda quente. Tá certo? O que mais que dá para falar do clima tropical? Ele é só quente? Não, ele é médio na questão de seco ou úmido. Ele é um médio, correto? Ele é um médio. Tá. Vamos lá, vamos adaptar aí o que vocês trouxeram. O clima tropical, assim como o clima equatorial, ele vai ter essa característica de ser quente e ele também é úmido. No entanto, a maneira como essa chuva está distribuída ao longo do ano e o volume total, ou seja, o quanto chove, ele vai ser menor. Então, o volume total de chuva numa região tropical é um pouco inferior à quantidade de chuva que tem, por exemplo, na região equatorial. Então, chove menos, mas ainda chove volumes importantes. E a questão também de como essa chuva acontece ao longo do ano. Geralmente nas regiões tropicais, a gente vê uma concentração aí, os maiores volumes de chuva, eles vão acontecer no verão. Que nem a gente, né, tem até, vamos pensar na realidade do Brasil. Tem até uma música lá do Jorge Ben que ele fala, né? Moro no país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Então, sim, a maior parte do território brasileiro está localizado no clima tropical, está entre os trópicos. E a gente percebe que nós temos boa parte do nosso ano com temperaturas mais altas, então temperaturas quentes, né? E a parte da distribuição de chuva, a gente pode observar que nem pensando na nossa região aqui no Sudeste, os grandes volumes de chuva, eles estão concentrados no nosso verão. Então, começa a chover lá para o mês do fim de setembro, começo de outubro, que a gente está caminhando da primavera para o verão. O ápice mesmo dos grandes volumes estão ali em dezembro, em janeiro, até o mês de fevereiro.
e depois essa chuva começa a diminuir. Então, assim, essencialmente, o tropical também é quente e úmido, porém, ele é menos quente e menos úmido do que a gente encontra no equatorial. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Passamos Ok. então para o clima 3, né? Que é aí o clima subtropical. Veja, a gente sempre vai fazer um paralelo com o Brasil, porque a gente tem esse, né, esse privilégio de estarmos num país com dimensões continentais e que nos permite ter contato, né, de maneira empírica ou não, né? Ou seja, visitando o lugar ou só do processo de estudo, né, do nosso próprio país, a gente consegue ter ideia de como se dá esse tipo de clima. Nós estamos, né, a porção do território brasileiro que está classificado como subtropical pega um pedaço do sul do estado de São Paulo em direção à região sul. Então, é um pedacinho do sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está na faixa subtropical. Olha o nome, né? Subtropical. É aquilo que está abaixo do trópico. Então, tem lá a linha de Capricórnio, né? Que corta o estado de São Paulo. Tudo que está ao sul de Capricórnio é subtropical. Aqui, pessoal, tanto o clima subtropical quanto o clima temperado, eles vão ter características parecidas, no sentido que são regiões onde a gente vai encontrar as estações do ano mais bem marcadas, bem definidas. O que isso significa? Agora, no inverno, faz muito frio. Tanto é que semana passada teve registro de neve, né, nas serras catarinense e na Serra Gaúcha. Em vários pontos da região sul, a gente teve registro de geada, né? Porque veio aquela onda de frio da semana passada, só que lá na região subtropical ela foi mais intensa, né? Só que o contrário também é verdadeiro. No verão, as temperaturas são extremamente altas, né? O Rio Grande do Sul costuma registrar temperaturas batendo ali os 37, 38 graus no verão, coisa que a gente está acostumado a observar, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Justamente por essa característica, porque as estações do ano, elas são, né, muito bem marcadas na região subtropical e no clima temperado também. Então, ó, já estou meio que explicando os dois juntos, tá? Beleza. Vamos para o quarto tipo aí, né? Para o clima 4 que a gente está observando aqui. O clima de deserto. O que vocês podem dizer para mim a respeito do clima desértico? Quente e seco. Tem incidência de umidade. Porém, à noite, frio. Então, no deserto, a gente costuma encontrar aí uma grande amplitude térmica, a ausência da disponibilidade de água, né? Então, o deserto ele é seco. Só tem um pequeno detalhe, Fernando. No caso do deserto australiano, não. O deserto australiano é um deserto quente. Mas a gente pode encontrar desertos gelados também. Porque o que define um deserto é a quantidade de água disponível. Água no estado líquido, né? Ou no estado de vapor. Então, vão ter regiões frias, onde até você vai encontrar gelo, por exemplo, mas como a água está no estado sólido, quando você vai medir a temperatura, não, perdão, você vai medir a umidade relativa do ar, os valores estão próximos aos valores de umidade encontrado no deserto quente. Então, o que define se aquela região é um deserto ou não é a quantidade de água na forma líquida ou na forma de vapor disponível em determinada região. Por exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem um deserto frio, que é o deserto do Atacama. Vocês sabem onde fica o deserto do Atacama? Não. O deserto É um deserto da África?
Ou não? Não, olha só, os desertos africanos, que o mais famoso que a gente estuda é o deserto do Saara. O deserto do Saara não é um deserto quente, tá? Aqui no hemisfério sul, né, na América do Sul, perdão, a gente tem o deserto do Atacama, que fica no Chile. Para vocês terem uma ideia, o deserto do Atacama, ele fica na beira, né, praticamente nas margens do Pacífico. Então, o deserto está virado para o oceano, mas é um deserto frio, onde as temperaturas são baixas e a disponibilidade de água é muito pequena. Então, a gente tem um deserto frio aqui próximo da gente. E as regiões, por exemplo, como a Antártida, algumas regiões da própria Groenlândia, a gente também vai ter a presença desses desertos frios. Então, lugar onde eu vou ter a água congelada, mas como ela não está disponível na atmosfera e nem disponível de maneira líquida, faz com que a umidade seja restrita e isso dê característica de deserto. Tudo bem? Alguém já tinha ouvido falar de que existem desertos frios? Não, professora. Eu só Eu não nunca lembro tinha aonde. ouvido falar. Eu acho que num canal chamado Planeta Novo, eu acho que já tinha falado sobre isso. Entendi. Então, olha só. Então, né, porque a gente é condicionado a associar deserto a temperaturas altas, até mesmo pelos objetos culturais que a gente consome. Então, quando a gente lê alguma coisa, ou quando a gente vê um filme, geralmente a gente já associa lá um desenho animado, né, aquele monte de areia, um sol escaldante, e a pessoa procurando água e não encontra. É assim que a gente constrói a nossa ideia de deserto. Mas, do ponto de vista aí climático, é justamente essa ideia da disponibilidade. Tá bom? Então, a gente encontra. Mas, voltando aqui, o deserto, o que a gente observa aqui no território australiano é um deserto quente. Luan, você levantou a mão, fica à vontade. Se eu não me engano, desertos frios são, eu acho que o Polo Norte, o Polo Sul. A Groenlândia, a gente tem alguns pontos da Groenlândia, e como eu disse, a gente aqui na América do Sul tem o deserto do Atacama, que fica no Chile, né? Lembro, o Chile é um país compridinho, vamos dizer assim, então ele tem uma extensão ali importante, latitudinal. Tudo bem? Bom, beleza. Agora a gente vai para a parte 5. A parte 5 é o semiárido. O que vocês podem me dizer sobre o semiárido? Professor, o semiárido, na minha percepção, eu acho que é tipo assim, é um lugar semiárido, é um lugar tipo quente, mas chove, porém úmido, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. O quente tá certo, Thiago. O semiárido ele vai ser uma região quente também. No entanto, a gente não fala exatamente que o semiárido é úmido. Mas o que faz ele ser diferente do deserto é que, quando a gente compara as duas regiões, o semiárido tem realmente mais disponibilidade de água do que o deserto. Então, quando a gente soma os valores de chuva, por exemplo, no ano, numa região de deserto, numa região de semiárido, no semiárido a gente vai encontrar volumes maiores. Então, assim, tem pouca água, mas tem mais água do que tem no deserto. Então, ainda não dá para a gente falar que é úmido, mas dá para a gente falar que tem mais água do que tem numa área desértica. Tudo bem? Beleza, gente? Tudo. Deu para entender aqui? Sim, sim. Maravilha. Então, vamos lá. Agora que a gente já fez esse remember dos tipos climáticos e a gente está vendo aqui na Austrália onde a gente encontra cada tipo de clima, vamos dar uma olhada no que ele está Professora, perguntando. Oi. você não perguntou do temperado. Não, mas é o que eu falei para vocês, ó, o temperado,
ele é bem próximo, claro que tem as suas particularidades, Uhum. mas é próximo do subtropical. Mas vamos lá, Fernando, fala pra gente do clima temperado. Ele é mais frio que o subtropical. Uhum, Essa era a característica que eu queria enfatizar. verdade. Ele acaba sendo mais frio que o subtropical. Por exemplo, se a gente for pensar ainda dentro do contexto da América, quando a gente caminha em direção ao norte do globo, quando a gente atinge ali o norte dos Estados Unidos, o Canadá, onde a gente vai encontrar as florestas, a floresta boreal ou a floresta aciculifoliada, que são lá as florestas de pinheiro, né? Esse tipo de vegetação ele está adaptado a essa condição climática, de climas mais frios, de lugar que geralmente neva, né? Então, veja, até comentei aqui no caso do sul do Brasil, a gente teve 2 pontos na semana passada onde teve o registro de neve. Ah, sim. Só que a nossa neve aqui precisa realmente vir acompanhada de uma onda de frio muito gigantesca. Então tem que ser uma coisa muito fora da curva. E veja que não é só o frio. A neve ela aconteceu em pontos altos, porque foram nas serras, né? Tanto na Serra Catarinense quanto na Serra Gaúcha. Então tem que ter o frio combinado com a altitude, senão não tem neve. Lá no clima temperado, não. O clima temperado, como você mesmo trouxe, é mais frio do que a gente encontra no subtropical, a neve ela já é mais comum. Então, Entendi. é uma coisa que é aquela ideia mesmo, de novo, né? Sempre pensando naquilo que a gente consome culturalmente, a ideia lá do Papai Noel e das renas e da neve caindo no Natal, né? Então, a presença da neve ela é mais certeira, né? É mais certeza que ali vai nevar. Isso mesmo. Valeu, Fernando, por trazer lembrar, né, dessa característica que é muito importante. Vamos lá, então. Vamos ver o que está perguntando aqui. Ó, de acordo com esse mapa, a maior parte do território da Austrália é composta por climas do tipo A, frio e seco. A maior parte? Da onde? Da África? Austrália. A maior da parte da Austrália? Austrália é frio e seco? Não. Sim. Sim ou não? Sim. 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 Não. Sim. Tá. Não. Ninguém tá falando sim, por que é sim? Deixa eu Olha, pensar. eu ia posso palpitar comentar. agora, mas depois A dessa favor do pergunta eu vou esquecer. Eu posso comentar a favor do sim, professora. Pode Ele falar, é seco e frio e seco. frio e seco. Porque ele é... Não, frio e seco. Seco por conta do deserto. Deserto e do semiárido predominante. Mas frio não é tão predominante. Bom, então a gente já matou uma coisa aí. A maior parte do território é seco. Então vamos dar uma olhada nas alternativas e ver quais são as possíveis, porque frio a gente já viu que não é também. Então vamos lá. Frio e úmido a gente pode jogar fora, né? Porque se a gente chegou aqui, né, com essa ideia que a maior parte é seco, então a letra C, quente e seco. Eu creio que seja quente, não. Quente e úmido. Então, mas a gente anteriormente falou que a maior parte aqui, tá? Que é composta pelo deserto e pelo semiárido, então a característica é que ele seja seco. Certo. Porém tem uma umidade. Então não tem umidade. Então qual que é a resposta certa aqui? Quente e seco. Letra C, quente e seco. No qual o Fernando, de quanto tempo? 4 meses atrás, falou quente e úmido. Mas, Fernando, como eu disse, é um assunto, né? Vocês estudam esse tipo de característica lá no 7º ano. Aqui, né, quando a gente estava falando lá quando a gente falou da Europa, quando a gente falou da China e da Índia, a gente retomou um pouquinho das características locais. A gente não revisitou o conceito. Então, assim,
Tudo bem confundir, não tem problema, né? O importante é a gente enxergar aqui essas possibilidades e saber identificar corretamente. Então, aqui nesse caso, a resposta correta é a letra C, tá bom? Vamos tentar fazer mais uma, porque essas questões que tem mapa, gente, elas demoram mais sim. mesmo, tá bom? A próxima questão é a questão 13. Que, olha só, tem outro mapa. Oh, meu Deus. Agora, eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou, porque são 11h30. Não vai dar tempo de fazer essa do mapa. Eu vou pular essa aqui. A gente faz essa do texto. E aí, quando a gente voltar em agosto, eu volto na questão 13. Tá bom? Porque senão a gente não vai conseguir terminar a correção dela. Vamos lá, então. Vou fazer esse arranjo só para a gente conseguir corrigir mais uma. Então, temos aqui, né? Leia o texto abaixo. Tigres asiáticos. O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 70 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Foram vários os fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nesses países um modelo industrial caracterizado como IOE, Industrialização Orientada para Exportação. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. Então, veja, a característica aqui da produção dos tigres asiáticos tem a ver com a produção industrial, cujo objetivo é atender o mercado externo, ou seja, vender para outros países. No entanto, ele ainda faz uma caracterização aqui, que o objetivo, né, os mercados que eles querem atender são os mercados dos países desenvolvidos, ou seja, os países que têm o quê? Economicamente falando. Potência, tem valor. Países que têm dinheiro, né? A galera, os países desenvolvidos são os países ricos, né? Então, eles estão produzindo com foco para vender aquilo que eles produzem para o país rico. E, ao mesmo tempo, não existe um estímulo para o consumo interno. Então, muitas vezes, as pessoas que trabalham ali produzindo na indústria esses produtos, por vezes, elas não conseguem consumir aquele próprio produto, porque internamente fica muito caro para elas comprarem. Então, não existe um interesse para desenvolver esse aspecto, né, nesse primeiro momento. Os tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, que eu já fiz alguns comentários, falei que a Coreia do Sul é um pouco diferente em alguns aspectos, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram criadas zonas de processamento de exportações, ZPE, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. Nos anos 90, isso foi uma prática que aconteceu aqui no Brasil também, e ela ficou conhecida como guerra fiscal, né? Os estados disputavam entre si a possibilidade de um grande grupo transnacional se instalar no seu território. De que maneira? Diminuindo ou te zerando imposto, oferecendo energia elétrica, né? Uma série de incentivos, dando terreno de graça para aquela empresa se instalar ali, tá? Então, aqui no Brasil ficou conhecido como guerra fiscal. Vamos lá. O modelo sul-coreano se baseou na instalação de chaebolls, eu não sei se é assim que lê, mas é assim que eu estou lendo, que se caracteriza por redes de empresas com fortes laços familiares. Somente na década de 70, começaram a instalar transnacionais da Coreia do Sul.
Entretanto, essas são associadas a empresas do país. Então, a Coreia do Sul recebeu empresa de fora, mas a presença delas está atrelada com algum vínculo com alguma empresa que já existia em território coreano, tá? Então, isso é uma particularidade da Coreia do Sul. Os outros 3 países não tiveram esse cuidado, vamos dizer assim, certo? Então, vamos lá. De acordo com esse texto, o desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos teve como característica a adoção de políticas típicas de nações socialistas. Dá para falar isso? Não, acho que não condiz. Não, porque nós estamos falando, né, de 4 países que estão produzindo para vender para países ricos. País socialista não faz isso. Tá? Isso aí é uma prática capitalista, né? É uma prática capitalista. Então, a gente já joga fora a letra A. Letra B. O investimento voltado para a produção de commodities. Alguém sabe o que é commodity? Não, pronto. Sim, Comodidade? professora, é isso mesmo. O investimento voltado para produzir material para se vender, né? Vamos lá, então, Fernando. Commodity, pessoal, são produtos agrícolas ou produtos que a gente obtém através do extrativismo, que são cotados em bolsa de valores. Então, por exemplo, a soja, que a gente, né, depende tanto aqui no Brasil, porque a gente vende para a China, é uma commodity. Então, a soja é uma commodity, a cana-de-açúcar é uma commodity, o minério de ferro é uma commodity. Então, são esses tipos de produtos. Os tigres asiáticos estavam produzindo isso? Era a produção agrícola que eles estavam fazendo? Não. Então, a letra B a gente pode jogar fora também, porque ele fala direitinho aqui que é um modelo industrial, né? Letra C, uma elevada dependência do capital internacional. Capital aqui nessa frase quer dizer o quê? Capital? Capital é o Estado. Não, Estado no sentido de tipo, Não. poder. Acredito que não, que seja o monetário, capital monetário. Isso, capital, dinheiro, né? Capital do capitalismo, né? Então, uma elevada dependência do capital internacional, ou seja, de dinheiro que vem de outros países. Sim. Isso faz sentido? Sim. Como Sim, é porque o que condiz com o texto, né? é o que condiz com o texto, porque o texto está falando que produz para vender para país rico. Então, vamos olhar a D. Uma pequena intervenção estatal na economia. Intervenção estatal é a ideia do Estado, né, ter ali ações muito específicas para a economia do seu país funcionar. Como, por exemplo, a ideia de construir e manter empresas controladas pelo Estado, as ditas empresas estatais, né? Aqui no texto, a gente tem alguma ideia que isso poderia acontecer? Nos tigres asiáticos? Segundo o texto aqui, qual que era o papel do Estado? Receber investimento exterior, né? O capital Receber internacional investimento lá. exterior. O que mais que ele fez também? Que nem no caso aqui da Coreia do Sul. Incentivar o investimento exterior para lá. Então, o Estado, ele ajudou como, né? Doando terreno, e tirando imposto das empresas. Então, isso aqui não é intervenção estatal. É o contrário, ele está tentando facilitar para que aquela empresa queira estar naquele país. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, uma elevada dependência do capital internacional. Porque se esses países ricos não consomem aquilo que eles estão produzindo, eles estão ferrados. Certo? Tudo bem, gente? Certo. Deu para entender aqui? Sim. Alguma dúvida, pessoal?
Não, tudo bem por aqui? Gente, Tudo então certo. assim, eu vou até fazer o seguinte: coloquem o nome de vocês aí no chat, para eu registrar nome e número para eu registrar a presença. Não vou ficar segurando vocês na chamada. Eu só queria aproveitar mais esse finalzinho da aula aqui para mais uma vez agradecer a companhia de vocês ao longo desse primeiro semestre, agradecer pela participação de todos vocês, pelo interesse que vocês demonstram, por não me deixar falando sozinha aqui. Isso para mim é fundamental. Eu não consigo fazer meu trabalho se eu não souber que vocês estão aí. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada de coração. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais de informação para vocês, que vocês tenham Sim. conseguido aprender alguma coisa aqui comigo e que essa minha empolgação possa ter ajudado. A gente, como eu disse, semana que vem ainda tem atividade, não é para vocês sumirem, mas de qualquer forma, eu já deixo aqui o meu abraço carinhoso para todos vocês, que vocês consigam descansar bastante nas férias e que voltem animados aí para a gente poder encerrar o ano letivo numa boa, tá bom? Descansar Obrigada. carregando pedra, né, professora? Oi? Descansar carregando pedra. A gente precisa descansar um pouco, nem que deixa as pedras para carregar quando a gente voltar, né? Não, professora, eu digo desenvolver projetos pessoais. Aproveitar esse momento e carregar outro tipo de pedra, né? Tá certo. Acho que a gente tem que buscar aquilo que é melhor pra gente. Eu vou ser bem honesta, eu tô com vontade de fazer vários nadas. Então, assim, eu vou fazer o máximo de nada possível nas férias. Aproveitar a paz. Gente, obrigada mesmo, de coração. É nóis. Fiquem com Deus. Tchau, Até a Dona. próxima. Boas férias. Tchau, tchau. Senhora. Boas férias. Tchau.